22 anos. 7, 52. Ela disse que está em Araraquara aqui no site. Uma mensagem encaminhada para a caixa postal que estará sujeita a cobrança após o sinal. Trabalhando. Heloísa. Ó, o seguinte, vamos testar uma por uma aqui do site. Vou ligar agora para essa universitária suposta, né? Quem que é? Tomara que seja universitária. Tem alguma que se anuncia como universitária? Não, aqui no site não tem nenhuma anunciando como universitária. Alô? Oi, quem fala? Clara? Oi, Clara, tudo bem? Eu tô olhando suas fotos aqui no site, achei bem interessante. Queria conversar para saber como que é o seu esquema, como que a gente faz para se encontrar. São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. A grandeza da capital paulista também atrai muitos profissionais do sexo. Hoje vive aqui uma estudante universitária que fez fama com a prostituição. Mas o que levou uma jovem de apenas 22 anos a revelar para o mundo que se prostituía durante a faculdade? Bom dia, tudo bem? Eu tenho uma suíte reservada para uma entrevista com a Lola. Ok, suíte 202. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Você não me ouviu. Prazer. Daniel. Olá. Pô, desde a minha chegada já? Desde a chegada. Teve dificuldade para chegar até aqui? Não, é rapidinho, na minha casa aqui. Ah, é pertinho daqui? Não, é bem perto. A gente Nossa, só chegou no gente, GPS. olá. Oi. Prazer, bem. A partir de que momento você decidiu se tornar uma garota de programa? Você já estava na universidade? Como foi esse início, Lola? Então, assim, eu sempre tive uma atração por esse universo, como uma coisa glamurosa. Eu não sei se isso tem a ver com ler desde muito nova, essa coisa do sexo. Eu acho que o sexo em si, não necessariamente a prostituição. Então, eu sempre quis saber as artes do sexo, isso me moveu desde muito nova. E aí, um dia, foi muito natural, na verdade, o processo. Eu falei, vou passar a cobrar, né? Eu já faço de graça mesmo, vou só monetizar o negócio. Rua Augusta. Durante a noite as coisas acontecem por aqui. São casas de shows, motéis, bares e restaurantes. Esses tipos de estabelecimentos são conhecidos por atingir muitos públicos diferentes, principalmente aqueles mais ecléticos e quem busca, claro, por prostituição. Durante o dia, de forma mais discreta, mas não menos intensa, as coisas também acontecem aqui na Rua Augusta. Léo Filippo, 23 anos, 1,75 m, 70 quilos. Formação, letras pela Unesp. Profissão, garoto de programa. Oi, Léo, é o João Vitor, jornalista de São Carlos, tudo bem? Já, você pode nos atender? Quer que a gente espere um pouquinho? Ah, tá, não tem problema. Ok, abriu.
Olá, Léo. Tudo bem? Prazer, João Vitor. Né? Tudo bom? Tudo bem? Pode entrar, gente. Dá licença. Você já tá gravando? Quando eu fazia faculdade, o que acontecia? Eu era mais novo e a gente que tá novo e que é gay, tipo, quer fazer sexo toda hora. Aí como eu comecei a perceber que eu tava fazendo sexo demais com gente mais ou menos, falei assim, mano... Tipo, não tô fazendo nada, e eu tava afim, por exemplo, eu queria comprar alguma coisa pra mim, mas não ia chegar pedindo pra minha mãe. Tipo, eu trabalhava, dava aula, mas eu queria mais um pouquinho, tipo, alguma coisinha a mais pra mim. Então eu falei, por que não? Vou fazer. Aí comecei a fazer um pouco na faculdade, matava uma aula ou outra, então quando tinha que ficar na cidade, eu fazia. No começo, eu tirava, uma amiga fez as fotos e tirou o meu rosto. Mas assim, eu tinha um monte de tatuagem, então é óbvio que as pessoas iam me reconhecer, né? Então eu falei, bom, eu preciso assumir isso e as pessoas vão saber que sou eu. Então, mas assim, dava um frio na barriga, sabe? Porque eu e uma amiga fomos na faculdade colar uns papeizinhos, sabe aqueles de moradia, tipo, vendo mobília, não sei o que, e aí você destaca o número. E aí a gente preparou uma coisa assim, você está se sentindo sozinho? Então liga pra mim, eu sou assim, assado. E aí a gente saía correndo, porque imediatamente as pessoas iam ver o que é. E aí isso começou a gerar um buchicho na faculdade. Então, assim, em pouco tempo, eu estava muito conhecida em São Carlos. Como foi sua primeira vez como garota de programa, seu primeiro cliente? Foi alguém na universidade mesmo? Que você colava esses papeizinhos que você disse no mural ali, para todo mundo ter acesso. Como foi isso? Então, na verdade, a primeira vez que eu fiz, não foi na faculdade, foi um pouco antes, né? Em Pirassununga ainda. E eu achei um cara na sala de bate-papo, um cara de Porto Ferreira, de outra cidade, que eu tinha medo, né, de Pirassununga. Mesmo assim, muito louca, né? Entrei no carro de uma pessoa que eu não conhecia, podia ter dado tudo errado, mas deu certo, ainda bem. Foi ótimo, assim, eu lembro assim, muito do frio na barriga, sabe? Eu não sabia que roupa usar, como me comportar, e eu falo que foi ótimo, que assim, foi bacana, tive um orgasmo e ganhei por isso. Falei, tenho dinheiro, sabe? Eu cheguei super feliz. Eu tava, tipo, na internet... hoje ainda tem alguns sites de encontro, sabe? Aí a pessoa vem, dá uma piscadela no seu perfil, você vai lá e fala, então, cara, eu cobro. Quanto? Aí você já vai começando a falar, a pessoa aceita. Fala, eu não tinha pretensões mesmo, vou começar falando. Se alguém me encher o saco, eu mando eu tomar no cu e pronto, não tem problema. Aí um cara aceitou, eu fui. Dos anos 50 ou 60 para cá, o jovem ganhou um poder grande, não é? Antes tinha todo aquele valor, aquela cultura dos mais velhos. E o jovem que está no meio acadêmico, ele acaba criando, pelo conjunto e pela possibilidade de conhecimento, criando opiniões e... Não é? Hoje tem o sertanejo universitário, quer dizer, eles criam uma cultura de coisas, né? Tem prostituição universitária, enfim. Eu penso que são esses fatores associados todos agora. Prostituição é prostituição, se é universitária, se está na classe mais alta, mas é prostituição. Você vai conhecer agora a história de um homem que já saiu muitas vezes com garotas de programa. Mais do que isso, vai descobrir o que leva pessoas como ele a preferir se relacionar com garotas de programa universitárias em vez de prostitutas que não tiveram contato com o meio acadêmico. Por que pareça, sair com universitária, nesses casos de pessoas que fazem acompanhante, o sexo é um detalhe. Muita gente procura esse tipo de serviço, na verdade ele está pulando etapas de uma hipocrisia colocada que você vai fazer a mesma coisa. Eu penso que se você quer um sexo casual, que é uma coisa totalmente normal e muita gente fica frustrada em falar que não procura, mas quando na verdade procura, rola todo um ritual para você conseguir isso, por exemplo, no final de uma noite. Há pessoas que trabalham para isso, se produzem para isso, compram roupa, vão para uma festa, gastam dinheiro, passam a noite inteira na tentativa disso. E às vezes não consegue. É o que difere, às vezes, uma pessoa que só quer ou finalmente e vai direto no finalmente. Se não tem preconceito, se não tem tabu,
chega a ser até uma coisa muito mais segura, muito mais limpa, muito mais prazeroso e, em certos casos, até muito mais econômico. E não é uma coisa tão falsa. Se a garota tem cultura e ela vai conseguir conversar melhor com esse camarada. A diferença da prostituta com um estudante ou já formada na universidade é só na questão mesmo da conversa, do conhecimento. Hoje, o tipo de clientes que eu atraio, eu falo que eles querem o combo. Não importa muito meu peito e minha bunda, entendeu? A questão do corpo é secundária. Eles querem sair pra jantar, querem conversar. Então, criou-se uma coisa em volta de mim que é diferente. Então, essa coisa de ter estudado, de ser culta, faz toda a diferença pra mim. Mas eu acho que pras outras, entendeu? Assim, o cara acha legal, acha curioso, mas é mais o lance de ser uma ninfeta mesmo, de ser jovem, de ser uma patricinha que tá ao alcance dele. Ele paga e consegue transar com aquela menina. Existe um fetiche ou uma preferência por garoto de programa? Você já ganhou trabalhos por ser universitário? Não. Não. O público gay é mais ou menos assim. Ele vai te pegar se você é bonito, se você é pausudo, se você é forte. Acabou. A prostituta universitária tem um certo status de ninfeta, de culta, de patricinha, e os caras gostam disso. Então, assim, muitas meninas que nem são, colocam lá, universitária, porque isso eleva ela para um outro nível. Então, assim, tem um fetiche pelas universitárias. Esta é a maneira como os frequentadores desta casa são recepcionados. E para garantir a privacidade desses frequentadores, até a placa dos carros é encoberta. Agora eu vou saber como é que tudo isso funciona, porque eu vou conversar com a proprietária daqui. Olá, tudo bem? Tudo bom? Em relação a sexo, até onde as meninas podem chegar, até onde as que trabalham na casa podem ir em relação aos seus clientes ou pacientes, como você chama? Tá, na verdade é uma busca de pontos. Tá? A clínica não tem sexo, é uma busca de ponto. Ela vai preparar ele para uma relação sexual melhor com a esposa, namorada, com quem ele queira, menos na clínica, que não tem sexo. Ele até chega ao orgasmo, mas não através de sexo, e sim de massagem. Tive várias universitárias trabalhando aqui, mas o período dela é curto, porque elas não querem estar tão expostas. A universitária não. Porque, na verdade, o que elas querem é criar uma família. Elas vêm para fazer faculdade, normalmente essas meninas vêm de uma família, de uma condição financeira boa, tá? Então ela vem, ela precisa de terminar o curso dela, então é rápido, porque ela quer constituir uma família depois que ela terminar a faculdade dela, mas ela quer estar bem anônima, tudo isso. A universitária também, ela esconde que ela é universitária, ela não fala, ela fica meio constrangida pelo ambiente. Uma garota não chega lá na faculdade e fala, ô, vem cá, eu sou puta, quer dar pra mim? Lá no campus, não faz assim. Inclusive teve uma moça que saiu aqui agora, ela tá na internet, ela é formada em letras, e ela declarou que ela é puta, vocês viram isso? Às vezes chega um cara numa balada, eu não tô muito afim, e aí eu falo, eu sou puta. Aí o cara, engraçado. Não, mas o que você faz? Eu falo, não, eu sou puta. O cara, tipo, gera um choque, assim, eu acho engraçado isso, sabe? Muito se fala universitários porque tá na faculdade, porque tá na universidade, porque tem esse fetiche de ser bonita, ou porque tem esse fetiche que estuda. Não. Elas utilizam esse termo pra tirar, como que eu posso dizer, para diferenciar do que seriam outras garotas, para falar, eu tenho um nível universitário. Então, por exemplo, eu tenho um conhecimento de um determinado assunto. Eu provavelmente falo outro idioma. Sim, eu sou bonita, eu sou bem cuidada, não tenho nenhum tipo de doença. Eles têm um grau universitário
Digamos que eles sabem conversar melhor, estou falando homem e mulher. Eles sabem trocar uma ideia que nem se fala. Eles podem se tornar mais atraentes. A maioria das garotas de programa universitárias consegue conversar sobre vários assuntos, discutir várias coisas e ser aquela psicóloga no quarto que a maioria dos caras procura quando eles contratam uma prostituta. As meninas têm a oportunidade de ter um jogo de cintura, a questão cultural se aproxima mais do cliente. A sua relação com os demais alunos do seu curso, ou então da sua faculdade, eles sabiam, eles não sabiam? Como que era a relação? Na época, eu não contava. Eu tinha 1 ou 2 amigos que eu cheguei e falei, olha, eu fiz tal coisa, mas eu não falava que eu fazia como profissão. Eu falei assim, olha, eu vou fazer, o que você acha? Eu vou fazer uma vez. Daí eu ganhei uns 100 conto de um carinha aí pra comer ele. Ele, nossa, sério? Aí só. Não falei. Depois que eu me formei, eu fiquei sabendo que alguns professores meio que desconfiavam que eu trabalhava com isso. Porque às vezes eu matava aula, então aparecia no meio da aula, tipo, professor, desculpa, eu tô atrasado. Aparecia 40 minutos depois, porque sempre as aulas de 2 tempos, 2 aulas germinadas, eu aparecia no meio da aula e pronto. Aí eles achavam estranho. Então, antes mesmo de você revelar através da imprensa, de você ficar famosa nacionalmente através da informação veiculada pela imprensa, você já era conhecida dentro da universidade? Já, eu fiquei muito conhecida lá em Pirassununga, né? Porque tinha muitas pessoas de Pirassununga que estudavam em São Carlos. E foi isso, inclusive, que fez com que eu decidisse contar para os meus pais antes. Mas, assim, virou uma coisa muito maior do que... Eu nunca achei que... Assim, eu via que eu chegava nos lugares e as pessoas começavam a falar. Mas, assim, nossa, muita gente sabia, sabe? Nossa, a menina da Federal que é garota de programa e não sei o quê. E a partir desse momento em que você, através do blog, começou a ficar conhecida e depois veio a matéria na imprensa, houve uma mudança de comportamento desses colegas e principalmente dos professores? Como foi isso? Sim, com certeza. Eu senti, assim, uma certa repulsa do departamento. Eu tive alguns problemas, assim, de postarem uma matéria no Facebook e aí as pessoas irem lá detonando, falando que eu queria aparecer, que uma das professoras escreveu um poema, enfim. E aí isso foi muito ruim pra mim, sabe? Assim, uma pessoa que eu considerava tanto, né, que era minha professora, falar assim que quem era inteligente era Sherazade, que enganou o sultão por 1001 noites. Pô, cara, quem que engana um sultão por 1001 noites nos dias de hoje? Então, assim, acorda, né? Sabe, eu li aquilo e aí eu vi as pessoas da Letras curtindo. Eu falava, gente, então vocês são como Sherazade, só dão pro cara depois de 1001 noites, sabe? Assim, umas coisas absurdas. Que, assim, que eu gostava do dinheiro e não de sexo. E aí tudo isso só porque se tornou público. Vocês sabem que o pessoal de faculdade, o corpo docente, quem tem pós-doutorado, quem tem mestrado, é tipo, você acha Deus e você quer bater o pau na cara porque eles não são nada. Não é verdade? Então eu imagino que esses são os mais conservadores que tem dentro da faculdade. E eu acho que ela teve mais preconceito por parte desse povo, não foi pelos alunos. Porque são as partes mais conservadoras que tem dentro do mundo acadêmico. Eu acho que é isso. Se fosse um homem, não era tão alarde assim, era só porque ela é mulher. E como você julga esse comportamento dentro desse meio acadêmico, desse meio universitário? É péssimo, né? Eu fico super chateada, assim, e me decepcionei muito com o meio acadêmico por conta disso, por achar que, nossa, é um meio transgressor, né? Que lá, enfim, é toda essa coisa da maconha, né? A galera é toda hype nas festas e tal, não sei o quê. E aí, na verdade, é um ambiente tão repressor quanto talvez até mais. Porque se isso repercute nos seus trabalhos acadêmicos, então não é imparcial, entendeu? Um caso específico, esse que você levanta. Se uma pessoa se autodeclarasse prostituta, como nós encararíamos? A sua pergunta, ela sofreria alguma separação? Nós, professores, olharíamos para ela de um jeito diverso? Pioraríamos a nota dela por conta disso? Atribuiríamos alguma carga de trabalho diferente do que atribuímos aos outros alunos? A resposta é não. Evidentemente que é não. E certamente que ainda
deveríamos tentar nos esforçar o mais possível, é assim que eu vejo quando alguma coisa é diversa, ou quando a gente tem negros em sala de aula, ou índios em sala de aula, ou pobres em sala de aula. Afinal, aqui na UFSCar há muitos pobres, muitos índios, muitos negros, o que é maravilhoso. Quer dizer, a diversidade da sociedade convive aqui. Aqui é o lugar da diversidade. E eu fico pensando, eu sou um caso, eu fico pensando quem é transexual, entendeu? Que assim, o gay já é uma coisa um pouco mais estabelecida, talvez, aceita, né, dentro da faculdade. Mas todas as outras coisas, entendeu? Ainda não. E lá é um ambiente de teste, eu acho, sabe? Das pessoas conseguirem conviver em harmonia com a sua diferença. E é utópico, né? Infelizmente, ainda é utópico. Eu não vejo o ambiente universitário descolado dos preconceitos. Aqui há tanto preconceito como em qualquer outro lugar da sociedade. Aqui não é um paraíso terrestre. Também aqui as pessoas têm preconceito, manifestam seus preconceitos. Pode ser com relação à linguagem empregada, pode ser com relação à profissão das pessoas, pode ser com relação à cor, pode ser com relação à altura, gordura, uma pessoa gorda, uma pessoa magra demais, que usa uma determinada droga e tal. Evidentemente que as pessoas, os colegas, aqueles que convivem, de alguma forma, certamente são atacados por uma percepção de preconceito. Léo, esse é o seu site? Isso, esse é o meu site. E aí aqui você marca o programa também? Ou não, esse site é para divulgar. Então eu faço meio que um jogo de CO no meu site para subir no Google. Para as pessoas poderem, por exemplo, vai lá, escreve garoto de programa e aparece o meu site. A pessoa pega, vê meu site, até porque também eu faço divulgação no Facebook. Oi? Sim, sou eu mesmo, Léo Felipe. Tá. Não, então, cara, eu tenho um local para te receber aqui na Rua Augusta, eu moro sozinho, prédio discreto. Não tem porteiro, não precisa preocupar com o porteiro, você simplesmente interfone e sobe, tá? Isso, aqui no meu local eu tô cobrando 200 a hora e eu sou ativo. Não, beleza, tem preliminar também, beijo, não tem problema. Não tem problema também não, eu faço sim. Eu só preciso que você me ligue com uma antecedência legal para verificar a disponibilidade, para ver se eu tenho agenda, tá bom? É só para não ligar em cima da hora, para não ficar tão corrido, tá bom? Tá certo, então. Obrigado, viu? Até mais. Tá, tchau. É um cliente. Qual a reação que você espera das pessoas em relação ao seu passado? Então, assim, eu quero algumas coisas. Por exemplo, agora o meu foco é escrever. Então eu quero me consolidar como escritora. Eu falo assim, eu não fico, sabe, nossa, não, daqui 5 anos eu vou parar e vou mudar de vida, vou casar e bah. Pra mim isso não existe. O cara que gostar de mim, se eu quiser ficar com ele e continuar, ele tem que entender isso, entendeu? É uma coisa minha, assim, eu não deixo isso por alguém. Se for, vai ser por mim. Se um dia eu achar que eu já vivi tudo que eu tenho que viver, aí eu vou falar, bom, não quero mais. Mas por enquanto eu gosto, me divirto, não me obrigam, não faço nada que eu não goste, entendeu? Hoje eu tenho essa possibilidade de escolha também, né? Muito mais do que no começo. E é isso, assim, eu não sei, essa coisa de dar aula, por exemplo, eu gostava muito de dar aula, assim, eu sinto falta, mas é muito mal remunerado. Hoje, em relação às outras coisas que eu faço, não tenho tempo, né, assim, é um desgaste muito, muito grande, mas eu gostaria de saber como seria dar uma aula, por exemplo, na faculdade, né, uma puta dando aula e falando disso, sabe? É um trabalho, tipo, que não me consome meu tempo todo, eu ganho, não é um dinheiro fácil, é um dinheiro rápido, fácil não é. Porque não é fácil deitar com uma pessoa na cama que você não tem nem um pingo de tesão e ter que ficar beijando a boca dela e falando que ela é linda. Não é fácil. É rápido. Você tem que ser um ator ali. Então, até quando eu puder fazer, eu vou fazer. Juntar minha grana que eu puder e depois eu paro. Vou dizer, tipo, quando chegar a 40 anos, se eu puder fazer, vou. Qual que é o problema? Se eu tiver ainda com o corpo, eu vou fazer. A grande maioria diz assim, não, você prostituta, acho que são uns 3 ou 4 meses para pagar as coisas da universidade. Pagar as prestações da minha faculdade e tal, depois eu largo isso. Tá há 10 anos a porra, aí se informa e não larga a profissão. O dinheiro é forte, é 20, 30 pau. Ora, você precisa ser um grande publicitário ou jornalista para ganhar 30 pau por mês. Questão família, como você lida com isso?
Eles não sabem. Ninguém sabe? Não. Mesmo com essa exposição que você tem em vídeo... Ninguém nunca viu. Se vir também, eu chego lá e descubro. Tipo, eu dou um jeito. Entendi. Converso, sei lá. Você já pensou no dia que isso possa acontecer? Chego no dia, eu penso. No dia eu penso. Se acontecer alguma coisa... Durante a nossa conversa, você tocou em alguns momentos no ponto família. Hoje, como é a sua relação com a família e como foi no começo, quando você revelou para eles que estava se prostituindo, que era uma garota de programa? Foi difícil, assim, eu sempre fui muito honesta, sabe? Eu falo para as pessoas que o que eu sou com vocês aqui, eu sou com os meus pais e com os meus amigos, e é isso mesmo. Eu acho que a honestidade para mim tem um peso muito grande. Então, assim, eu optei por contar antes que alguém contasse, sabe? Eu acho que essa é a maior decepção. Lógico, foi muito difícil para eles. Minha mãe chorou, aí ela contou pro meu pai antes de eu contar, ficou uma situação bem ruim, assim, né? Eu dei um tempo pro meu pai aceitar. E aí, mas assim, a situação realmente ficou delicada quando se tornou público, porque todos os dedos da cidade apontados para eles, dizendo, bom, vocês foram pais ruins, a culpa é de vocês, explícita ou implicitamente. Isso foi muito difícil para eles, assim. A minha mãe passou um ano sem falar comigo. Eu entendo a minha mãe, sabe, de verdade, acho que ela precisou desse tempo, eu também. A gente sempre teve uma relação meio tensa, mãe e filha, né, sempre meio complicado, e aí, hoje em dia a gente está super bem, eu respeito a minha mãe, entendo a minha mãe, isso me ajudou muito a me entender também. E assim, hoje a gente se fala, eu me dou muito bem com a minha família, volto sempre pro interior, mas a gente prefere não esmiuçar essas questões, assim, eu não falo muito sobre como é minha vida aqui, eles sabem que eu tô escrevendo livro, a gente comenta algumas coisas, mas assim, não é uma coisa normal para eles tentam, a gente tenta conversar, assim, algumas coisas, mas talvez meu pai mais que a minha mãe, assim, contraditoriamente, né, meu pai ter sido militar, bem... Né, retrógrado, assim, eu acho que ele conseguiu lidar melhor do que a minha mãe, assim, com isso, mas hoje, nossa, ainda bem, tirei de letra. Somos conservadores ainda. Todos ainda estamos impregnados por essa cultura. O Oscar Maroni tem algumas certezas na vida. Que eu vou morrer, que eu envelheço e que a liberdade é a peça mais importante da felicidade, do crescimento intelectual. Se você não for livre, você é um ser medíocre, bloqueado, limitado com as normas e as regras que servem para te limitar. Jogue fora todos esses caprichos, se solte-nos, sinta o prazer do vento batendo no seu rosto, numa manhã ensolarada numa praia. É muito bom você sentir aquele vento solto e se sentir livre.